Fala pessoal, tudo bem? Vinícius do Footstats aqui. Esse vídeo é um vídeo de pós-análise aí, pós os jogos aí. A gente faz sempre uma análise pré, né, do que a gente vai acontecer no dia, a gente faz mais ou menos os nossos comentários. Então esse é o vídeo de pós, como se fosse um vídeo de resposta, né, da nossa análise. Talvez eu até coloque isso para um videozinho mais rápido, até coloque essa parte no nosso vídeo pré, né? Vou pensar ainda como é que a gente faz isso da melhor forma, tá? Mas sem muita enrolação, hoje mais ou menos a gente vai falar um pouco sobre como foi a partida, o que estava dentro do padrão, o que fugiu um pouquinho do padrão, tá? Que serve de aprendizado para a gente também. Beleza? Então vamos lá. O primeiro jogo que a gente analisou. Esses jogos são jogos da segunda, tá? Então, só para deixar claro, o dia 2 aí da segunda-feira. Então nós tivemos Chapecoense e Amazônia. O resumo da partida foi que o Chapecoense dominou desde os primeiros minutos e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, manteve o controle ofensivo e ampliou com autoridade, encerrando a partida com vitória por 4-0, desempenho superior em todos os setores. Bom, o que confirmou o padrão, né, pela nossa análise. Como previsto pelo modelo, né, o Tactic, né, que é o nosso modelo, a Chapecoense controlou territorialmente e definiu o jogo no segundo tempo. O padrão de pressão crescente pós-intervalo se confirmou com 75% de tempo em ataque e 9 escanteios, além da manutenção do clean sheet contra o Amazonas inofensivo, né? Então, eu acho que o padrão de favoritismo do Chapecoense claramente se confirmou aí, né? Amazonas muito mal nesse jogo. O que fugiu um pouquinho do padrão? Bom, a expectativa de primeiro tempo equilibrado se quebrou rapidamente com dois gols ainda na etapa inicial. A gente tinha até falado de Wander HT, né? Realmente não rolou. Mesmo com baixa média de gols no primeiro tempo e jogos anteriores, a Chapecoense mostrou imposição desde o início. Aprendizado: quando há grande disparidade técnica emocional, o fator de pressão da rodada pode acelerar a quebra de padrões estatísticos. Bem interessante aqui, né? É uma diferença técnica e emocional bem grande aí. Ficar de olho, tá, pessoal? É um bom aprendizado pra gente aí, tá? O segundo jogo que a gente analisou, né, naquela segunda, foi Paysandu e Criciúma. Bom, o Paysandu começou melhor, dominando a posse e acumulando escanteios. No início do segundo tempo, o Criciúma aproveitou um erro defensivo e marcou com o Diego Gonçalves. Mesmo pressionando, o Paysandu não conseguiu furar a defesa catarinense. Péssima fase do Paysandu, né? Bom, padrão confirmado. Como previsto, o jogo foi truncado e com baixa produtividade ofensiva. A leitura do Tasquei sobre baixa conversão do Paysandu se confirmou, mesmo com 19 finalizações e 66% do tempo em ataque, o time não marcou. Que fase do Paysandu, hein? Bom, o que fugiu do padrão? O volume de escanteios foi significativamente maior do que o padrão estatístico. O Paysandu sozinho gerou 11 escanteios, impulsionado pela pressão da torcida e necessidade de resultado. O que aprendemos com isso? Em jogos com forte componente emocional do mandante, o volume ofensivo pode romper padrões de under, especialmente escanteios. Na verdade, eu lembro que a gente tinha até medo do under por causa de gols do Criciúma, né? Mesmo que o Criciúma mostrasse um desempenho defensivo bom na Série B, aquela derrota pro Bragantino meio que deu uma assustadinha na gente, né? Mas acabou se confirmando, né? Bom, e a gente foi para a Série C, né? Ponte Preta e Ipiranga, que foi uma surpresa, né? Porque a Ponte Preta teve leve vantagem em ataques perigosos no primeiro tempo, mas foi o Ipiranga quem marcou nos acréscimos, após contra-ataque bem executado. Com o jogador a menos, na segunda etapa, a Ponte teve dificuldades para reagir. O Ipiranga administrou o placar e segurou a vitória fora de casa. Realmente, resultado surpreendente esse aqui. Mesmo assim, teve algum padrão confirmado, né? Como previsto, o jogo teve poucos gols e forte padrão defensivo. A leitura de ambos, sim, não se confirmou. O Ipiranga manteve o padrão de clean sheet, conquistando sua primeira vitória fora. A partida também respeitou a tendência de under 2,5, com confronto com controle emocional após o gol no fim do primeiro tempo. A gente até pensava, né, no under 2,5, mas porque nós achávamos que a Ponte Preta não ia pressionar, né? E na verdade, acho que a Ponte Preta acho que até tentou pressionar, mas com um jogador a menos, né? Teve um jogador expulso, ficou bem difícil. Que fugiu do padrão, né? A Ponte Preta tinha 100% de aproveitamento ofensivo em casa, não conseguiu marcar pela primeira vez. A expulsão no segundo tempo comprometeu a consistência da equipe e inibiu qualquer retomada de controle. Aprendizado: quando há pressão sobre o adversário, como no caso do Ipiranga após goleada, a leitura emocional deve ser considerada junto ao padrão estatístico. Até acredito que sim, mas a expulsão definiu o jogo, né? Vamos dizer assim, atrapalhou bastante a Ponte Preta aí, né? Bom, indo pela Série C, digamos que tivemos outro resultado surpreendente, né? Mais uma vitória do visitante aí. O CSA abriu o placar ainda no primeiro tempo e ampliou logo em seguida, explorando erros defensivos do São Bernardo.
time da casa tentou reagir no segundo tempo e até descontou os 71 minutos, mas sofreu um pênalti no fim que definiu o placar em 3-1. Apesar da posse ofensiva do São Bernardo, o CSA foi letal nas transições. Bem impressionante, né, esse resultado aqui, né? Mas vamos ver o padrão que se confirmou. O São Bernardo manteve o padrão de crescimento no segundo tempo, com maior volume ofensivo, 69 ataques perigosos e 12 escanteios. O CSA, como esperado, atuou com posse reduzida, 32%, em linhas baixas, apostando em transições rápidas, padrão defensivo reativo validado. O que dá para a gente perceber aqui, pessoal, nesses todos os jogos, a gente não acabou ainda também do jogo, mas é que é um jogo live bom para pegar um gol de escanteios aí, né? Principalmente quando o favorito tá em desvantagem, né? Óbvio que eu não tô dando nenhuma uma tática nova aí, bastante gente já trabalha assim, mas é só mais um padrão que vem se confirmando agora na Série B, né? Bom, o que fugiu do padrão nesse jogo, a linha defensiva de São Bernardo, antes sólida, sofreu dois gols em 45 minutos e não manteve o padrão clean sheet. É, a gente tinha falado que o São Bernardo não tinha sofrido gol em casa ainda, né? CSA, mesmo com desfalques, converteu três gols em apenas 14 ataques perigosos, uma eficiência muito acima do padrão esperado. Aprendizado em jogos com pressão emocional e improvisação dos dois lados, a previsibilidade estatística cai. Eficiência pontual pode quebrar qualquer padrão histórico. É uma eficiência incrível, né? 14 ataques perigosos, 3 gols. Nossa, o CSA tá de parabéns aí. Moral também, né? Bom, o outro jogo que a gente tinha feito é o Campeonato Chileno, né? Cobressal e Deportes Iquique. O Cobresal e Iquique fizeram um jogo equilibrado, em posse, mas com maior intensidade ofensiva do mandante. Após o primeiro tempo sem gols, Vicente Fernandes abriu o placar aos 77. O Iquique empatou no minuto seguinte, mas o Cobresal respondeu rápido, garantindo a vitória por 2-1. Era o favoritismo claro do Cobresal aqui, né? O Iquique até teve uma resposta rápida no empate, mas se manteve o back no Cobresal aí. Padrão confirmado, como previsto pelo Tática EA, o Cobresal impôs ritmo ofensivo mesmo com posse equilibrada. 91 ataques perigosos versus 64, 7 escanteios a favor, 58% do tempo em ataque. O time confirmou seu padrão de pressão e volume nos momentos decisivos, especialmente no segundo tempo. É bem interessante, a gente tinha falado um pouquinho de gols no segundo tempo, né? Acabou saindo realmente. O que fugiu do padrão e que vinha de 0% de gols fora nos últimos jogos, marcou mesmo com desfalques. A linha ambos sim não foi quebrada por um momento emocional pós-gol sofrido. Aquele vacilo, né? Muitos times dão uma vacilada, né? No, na verdade, era ambos não, né? Deu uma vacilada depois do gol e foi o que aconteceu, né? O que aprendemos com isso? Em jogos de alta pressão por rebaixamento, o emocional pode sobrepor padrões defensivos anteriores. Atenção ao fator psicológico. Eu diria que foi, na verdade, vacilo do Cobressal aqui, viu? Não sei se foi tanto esse padrão aí, mas vai pro prompt. Depois a gente teve Equador, né? Vino Tinto e Libertad, ou Cuniburo, né? Cuniburo e Libertad, de novo, né? A base onde o Tira as fontes chama de Curiburo, mas os outros lugares principais radares chamam de Vino Tinto. Bom, o Vino Tinto na Libertad fizeram um jogo equilibrado em Quito. O Libertad teve mais posse e volume ofensivo ao longo da segunda etapa. Mas foi o Vino Tinto quem abriu o placar, aos 84 minutos com um gol de pênalti. O time da casa segurou o resultado até o apito final e garantiu a vitória por 1-0. Vamos ver que padrão, não lembro muito da análise desse jogo. Como previsto pelo Tati, o Kuniburo Vino Tinto, né, se mostrou mais eficaz mesmo com menos volume. A tendência de marcar primeiro foi validada com um pênalti decisivo. Não lembrava disso, hein? Nos minutos finais, o Libertad novamente apresentou dificuldade em converter posse e ataques perigosos em gols, padrão já observado fora de casa. Então manteve o padrão de dificuldade do Libertad em fora de casa. O que fugiu do padrão? O jogo contrariou o padrão esperado de ambos marcos, mesmo com estatísticas fortes para isso. Acho que era mais pelo Vino Tinto, né? Porque eu lembro que o Libertad não lembro se tinha muito essa ideia, não. Foram 12 finalizações do mandante e 11 do visitante, mas foi bem equilibrado. Mas apenas 5 no alvo total. O que aprendemos com isso mesmo com XG alto, jogos de meio da tabela e tensão elevada tendem a travar a conversão, especialmente quando o primeiro gol demora a sair. A gente até falou que seria importante fazer esses jogos em live, né? E o Under se manteve aí, né? Bem interessante. Bom, pessoal, é isso. Isso aqui é um vídeo mais rápido mesmo, só para a gente falar como é que foi os jogos, o que aconteceu dentro do padrão, o que não aconteceu, tá? Então, de novo, talvez eu jogue essa parte para junto dos vídeos, mas dos vídeos de pré, né? Mas pode ser que fique muito longo também os vídeos, então não sei como é que a gente vai fazer isso ainda, tá?
Dá um trabalhinho fazer isso também, né? Porque é mais uma apresentação para criar, mas vamos que vamos. Peço de novo para quem assistiu o vídeo se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. E até a próxima. Vamos continuar nossos vídeos de pré e talvez os vídeos de pós também. Beleza? Valeu, pessoal.